Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Efeito La Capra. Nós levamos conteúdo nutricional associado à neurociência para a sua jornada do emagrecimento e para que você permaneça magro. Hoje a gente vai começar uma série de lives preparatórias para a Masterclass que nós vamos fazer no dia 30/9, na próxima quinta-feira. Muito bom, eu sou o Cristiano. Eu sou a Giovana. E vamos começar então. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é sobre quem manda nisso tudo aqui, né? Que é o cérebro. Nós vamos falar sobre neurociência. Muito bom. Vamos lá? O que a gente pode Vamos. começar falando sobre neurociência aplicada a essa parte, ao emagrecimento, para que as pessoas permaneçam magras? Primeiro vamos explicar, então, o que é esse cérebro, né? Quais são as divisões aí desse cérebro, considerar quais são os meandros cerebrais aí que estão envolvidos com essas definições. Você pode começar explicando para a gente, Cristiano, o que, né, a forma como nós agimos, a nossa programação, o que está por trás de tudo isso daí na questão da nossa mente, do nosso cérebro, para a gente explicar para o pessoal quem de fato manda aqui. Vamos lá. O nosso cérebro é quem comanda, né? Ele é o chefe. Mas, assim, em especial, a gente tem algumas áreas, né, a considerar sobre isso daí, né? Então, assim, a gente tem uma área que foi primeiramente formada no nosso cérebro, né, que a gente chama de cérebro primitivo. Ele tem outros nomes também, como o sistema límbico, o sistema primitivo, o sistema das emoções, que é o que está mais relacionado a essa parte do nosso comportamento, principalmente o nosso comportamento alimentar. Tá? Vamos lá. E a gente tem também, né, um outro pedaço, uma outra parte do nosso cérebro, que é o neocórtex, ou seja, aquele córtex que veio depois, né? E que esse córtex, ele é principalmente vinculado à razão, tá? E ao raciocínio, certo? Então, a gente tem o cérebro primitivo, muito mais reacional, muito mais reativo, certo? E a gente tem o neocórtex muito mais vinculado à razão, né, e ao raciocínio. Agora, vamos lá, vamos falar especificamente assim, sobre o sistema límbico, o sistema primitivo, ou o sistema das emoções, né? São vários pedaços do cérebro, eu vou citar alguns deles aqui, né, apenas para que as pessoas tenham noção de como é que ele é formado. Ele é formado pelo corpo caloso, pelo fórnix, pelo tálamo, pelo hipotálamo, hipocampo, cíngulo, giro do cíngulo, os núcleos, né, que formam o hipotálamo, dentre outras estruturas, né? Mas guardem dois nomes, que esses nomes são muito especiais, eles têm uma função muito específica, né, quando a gente fala de comportamento, principalmente comportamento relacionado à nossa alimentação, tá? Que é o núcleo accumbens e a amígdala, certo? Essas duas estruturas, elas têm uma função muito específica no nosso cérebro, né? E como funciona, né, o sistema límbico, ou o sistema das emoções? Ele tem uma função principalmente de homeostase, ou seja, a relação entre o ambiente e como é que eu recebo essas informações do ambiente, por exemplo, as sensações de quente, frio, de ameaça, né, várias sensações que a gente tem, que o ambiente traz para a gente, né? E também é responsável pelas emoções, né? Porque, assim, a gente não constrói a emoção, a gente simplesmente sente a emoção. E o que é uma emoção? Como é que a gente pode traduzir, né? Me defina, o que é uma emoção? São sentimentos subjetivos, ou seja, não tem exatamente como definir, eles são subjetivos, né? Que suscitam manifestações, principalmente fisiológicas e funcionais. Tem muito a ver com o sistema autônomo e com o sistema parasimpático. Elas podem ativar o sistema autônomo parasimpático, tá? Eu vou dar um exemplo muito, muito prático, né? Quando a gente encontra uma pessoa que a gente ama, que a gente queria encontrar, qual é a reação? A gente programa aquela reação? Não. Simplesmente a gente sente aquela ação. Você abre um sorriso de ponta a ponta, né? Você acaba mexendo toda a estrutura da sua face, fazendo aquela cara de feliz. Isso daí é o seu sistema das emoções agindo em conjunto com o seu cérebro, com o córtex, tá? Fazendo com que você tenha ações específicas, né? Na face, no sistema. Por exemplo, ele também pode desencadear o sistema parasimpático. Por exemplo,
Quem, diante de uma forte emoção, nunca teve vontade de ir ao banheiro? Por exemplo, aquela prova, né? Aquela prova, você tinha vontade de ir ao banheiro, quer dizer, é um sistema ativando o meu sistema parasimpático, né? A E gente ele sua está frio, né? exatamente, ele está intimamente relacionado e ele quem comanda essa parte aí. Não somos nós que racionalmente comandamos isso daí, né? Então ele tem um comando autônomo, mas ele tem uma relação com o neocórtex, né? Ativando essas áreas aí. O sistema límbico, né, ele tem a gente tem algumas considerações a fazer, né, duas coisas que são muito legais, eles foram descobertos em época diferente, né, o circuito das emoções e o circuito da memória, né. Em 1937, um neurofisiologista, ele descreveu, era o Dr. Papez, tá? Ele descreveu o sistema da memória, como é que a gente poderia ter o acionamento da memória, né? E também um outro pesquisador, em 1952, ele pegou, estudando o sistema de papéis, ele acabou descrevendo o sistema das emoções, né? E é justamente nessas áreas do sistema primitivo em que elas são formadas, né? A gente chama isso de sistema límbico ou sistema das emoções, no qual a amígdala é a principal, ou seja, ela é a principal responsável metabolizar essas emoções aí, por poder transformar essas emoções nessas manifestações fisiológicas que a gente tem até nas manifestações externas. É só ela? Não. Vamos falar sobre outros aqui também. O hipotálamo. O hipotálamo, ele serve principalmente como uma conexão e o controle da atividade visceral, ou seja, da atividade dos meus órgãos, e do meu sistema nervoso autônomo. Ou seja, é ele quem fala assim, olha, naquela hora da emoção, você vai ter uma reação, vamos supor, de vontade de ir ao banheiro, certo? De fazer xixi naquela hora. Ou você vai ter vontade de sorrir naquela hora. Ele é quem faz essa conexão. Por exemplo, quem diante de uma forte emoção não ficou com o coração batendo mais rápido? Né? Você pediu para o coração bater mais rápido? Foi o neocórtex que fez isso? Não, não foi. Isso daí é o hipotálamo agindo, fazendo a conexão entre o nosso neocórtex, né, e o sistema autônomo e colocando essas ações em prática, fazendo você, por exemplo, respirar mais rápido, né, ou ter o batimento cardíaco mais rápido. Né? Então, esse é o hipotálamo. Ele faz também uma certa regulação do ciclo entre sono e ficar acordado, sono e vigília, que a gente chama, né? E junto com a hipófise, a conexão dele com a hipófise, né, ele também controla o nosso comportamento e também controla a nossa emoção com relação ao relacionamento. Seria mais ou menos o controle do amor. Se a gente pode colocar dessa forma, né? Seria mais ou menos o controle do amor. Mas ele faz essa regulação junto com a hipófise e com o neocórtex. E ele também está relacionado, né, com o comportamento motivado. Ou seja, ele é quem faz a conexão entre o que vem da parte exterior, né, e é processado pelo cérebro. Por quê? Porque quando eu tenho algumas eu vou colocar assim, atitudes, né, do nosso exterior, né, com relação a gente, que atingem a gente pode ter reação diferente. Por exemplo, reação de medo, reação de ternura, de amor, e é ele quem faz essa divisão, né? Qual é a área do cérebro em que ele vai agir, certo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o núcleo, né? O núcleo accumbens. Essa daqui é uma área muito bacana, tá? Junto com a área septal, ela é responsável pelo centro do prazer e da recompensa. E por que isso tem a ver com a parte da alimentação? Tudo a ver com a área da alimentação, né? Quem é que não come por prazer? Quem é que come somente para se alimentar, para colocar nutrientes no seu corpo? É muito difícil a gente ter alguma pessoa que não tem o acionamento das áreas do prazer, no caso, o núcleo accumbens, né? Com relação à alimentação. Então, a alimentação está intimamente relacionada a essa parte, né? O núcleo accumbens, ele faz parte do sistema mesolímbico, né? E ele tem uma ação de um hormônio muito específico, que é o sistema dopaminérgico, tá? Ele é quem faz essa ativação, ou seja, você sentir prazer com relação a alguns alimentos ou algumas coisas que
você Mas faz. vamos dar uma recapitulada aqui, Cristiano, nessa questão que você estava falando, que é muito importante, da questão da alimentação em si, conectada com esse cérebro, né? Com o nosso comportamento alimentar. Traz isso daí de novo para a gente poder resgatar, porque para mim travou e acredito que tenha travado também para outras pessoas. Vamos lá. Vamos falar então do sistema límbico. Então, o hipotálamo, ele faz uma conexão muito importante entre o nosso cérebro pensante, certo? O neocórtex, e o nosso sistema de ativação das emoções, né? E junto com a hipófise, ele também regula o hormônio do amor, certo? E o comportamento, tá? Núcleo accumbens, principalmente responsável pelo sistema de recompensa e de prazer. Tá? Então, ele é o que é responsável por essa área aí, intimamente relacionado com a alimentação. E amígdala, vamos falar sobre a amígdala agora, que não é a amígdala que está aqui embaixo. É uma estrutura que fica bem no centro, assim, bem perto do centro, né, da nossa cabeça, bem lá no núcleo, bem lá dentro, né, bem lá no centrinho, no interior. Né? E ela é responsável pelo comportamento de medo, essa é a principal ação dela, né? Quando você sente medo, é a amígdala agindo, tá? Tem, assim, uma função também sexual, tá? E nas expressões faciais relacionadas à emoção. Ela é que gera também essa daí. Um pouco também relacionada com agressividade, certo? Quando você perde as funções da amígdala, né? Você tem uma agressividade mais alta e também tem tendência para hipersexualidade. Tá? Então, essa é a função da amígdala. Juntando a amígdala com o núcleo accumbens, né, a gente tem a parte perfeita. Por quê? A gente tem a parte de medo, certo? Que é a amígdala, que é o responsável das emoções, né? E você tem ali o sistema dopaminérgico do núcleo accumbens, né, reagindo com relação ao prazer e à recompensa. Né? Então, essas duas áreas são as principais áreas vinculadas à alimentação, aquela que você sente prazer em se alimentar. Então, esse entendimento, né, dessas áreas cerebrais do sistema límbico é importantíssimo para aquelas pessoas que realmente querem entender a sua alimentação e por que elas fazem comportamentos e hábitos vinculados a essa alimentação, que podem ser tanto positivos ou negativos. Isso vai depender muito da memória vinculada às atitudes que essa pessoa tomou e que ela foi, que no cérebro foi gravado, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho agora como é que o cérebro primitivo funciona, tá? O nosso cérebro, o sistema límbico, o sistema das emoções, né? É o seguinte, ele tem algumas funções básicas e ele não sai muito dessas funções básicas, tá? A primeira delas é você não se expor ao perigo, tá? É a autopreservação, quer dizer, você ficar inteiro, certo? Não sofrer, principalmente não morrer, certo? Não ser machucado. Então, ele tem essa função básica. E quem é que faz isso? Principalmente a amígdala, te dando medo. Então, quando você se encontra em uma situação, né, de ameaça, certo? A amígdala entra em ação e te mostra, olha, você precisa ter medo. E tendo medo, você vai tomar certas reações, você vai falar, a amígdala se comunica com o hipotálamo manda essa mensagem para o neocórtex e ele instala as ações necessárias do seu corpo para que você reaja. Quais são elas? Ativar o sistema muscular, ativar a respiração e ativar o seu sistema cardíaco, aumentando a circulação e a oxigenação para que você tome as atitudes necessárias, certo? O que mais que ele é responsável também? Que é o sistema básico, né? Vamos colocar assim, aquele software básico para ele funcionar, né? Reprodução. É da nossa espécie, é necessário para a nossa espécie, para que ela continue a reprodução. Então, o sistema límbico, né, o sistema das emoções, ele está intimamente relacionado à reprodução. Então, os comportamentos sexuais e a busca, né, pelo sexo para reprodução é também função do nosso sistema límbico, né? E ele funciona, geralmente, reativo, ou seja, ele reage aos estímulos externos, tá? Então, o ambiente me traz informações e ele reage de volta, levando às ações e às
emoções. E tem uma coisa muito interessante nesse sistema. Nós não conseguimos mudá-lo. A gente não consegue editar essas ações que ele vai ter. Essas ações já estão impressas, é como eu falei, é como se fosse um sistema operacional de um computador, o sistema básico, aquele que quando você liga a energia, ele já entra funcionando, tá? É esse sistema aí, esse você não consegue mudar, tá? É como se fosse uma programação básica, certo? E é assim, ele tem essa função, e aí a gente consegue pegar algumas coisas, né, como ele age. Por exemplo, apesar da gente nascer, né, completamente capaz, né, com os músculos, com o cérebro funcionando, com os músculos, com o nosso sistema energético, ele sempre vai funcionar no modo de preservação. Ou seja, ele sempre vai te dar aquela função, olha, é melhor você não gastar energia. É melhor que você não corra, é melhor que você fique paradinho. Por quê? Porque pode faltar, certo? Ele tem essa função, certo? E ele também vai te dizer, olha, é melhor que você busque uma parceira, né, ou um parceiro, certo? Para que você continue a espécie. Então, essa programação básica ele sempre vai ter, e isso é evolutivo, tá? E ele também te fala, é melhor que você busque alimentação. Primeiro, para você se manter, e segundo, para você se manter bem, saudável, que seria aquilo que eu disse anteriormente, autopreservação. Então, a alimentação faz parte da autopreservação. E mais, no sistema básico dele está escrito lá, é melhor que você faça isso para ter prazer, certo? É melhor que você sinta prazer fazendo isso. Então, assim, olha, fica na sua, fica quietinho, não gaste energia, tenha bastante alimento e alimentos nutritivos e tenha um comportamento social com parceiros, tá? É da nossa espécie, é função da nossa espécie socializar. E na socialização também tem o comportamento sexual e de preservação da espécie. Cristiano, e o que isso tem a ver com a nossa alimentação? Vamos lá, vamos entrar lá, vamos voltar. Quem é que come apenas para se alimentar? O que você acha, Giovana? Eu acho que essa já é uma situação que praticamente inexistente na nossa vida atual civilizada. A alimentação já está, né, com um grau de envolvimento socioafetivo que isso dificilmente acontece, né? Somente para poder matar a fome, para poder sobreviver, eu acho que é um contexto praticamente inexistente, né, na nossa vida civilizada. Exatamente. E isso é uma função praticamente que impossível, tá? Por quê? Porque é o que eu falei, ela está impressa naquele código básico de funcionamento do nosso cérebro mais primitivo. Ele já vem como um sistema operacional, ou seja, ele, assim que você ligou, você começou a viver, pumba, ele já começa a funcionar. Tá? Então, ele funciona dessa forma aí. Eu vou falar um pouquinho como é que funciona o neocórtex, né? Só para a gente entender o que vai acontecer na sequência aqui. O neocórtex é a parte mais nova do cérebro. É aquela que a gente chama de cérebro racional, tá? É aquela que a gente raciocina, que a gente consegue aprender, que a gente consegue imaginar, sonhar, pensar no passado, extrapolar um futuro. Tá? Essa parte imaginativa, né, ela vem com esse novo córtex, né, que é a parte mais externa do nosso cérebro, não é essa parte mais central, é a parte mais externa, né? E ele tem tudo a ver com lógica, com enquadramento, com evolução social. Por exemplo, a gente consegue, né, extrapolar ética, comportamento social, ou seja, eu consigo me relacionar com o meu vizinho, com pessoas à distância, através de um código, né, específico, certo? E a gente conquistou isso através do desenvolvimento, isso é aprendido, isso é passado de pai para filho, de geração para geração, através do tempo, né? Ele é responsável também pelo aprendizado abstrato e específico, certo? O que é o abstrato? Por exemplo, a matemática. A matemática é completamente abstrata, tá? Ela não ela é completamente evolutiva, né? E vamos lá. Agora vamos entrar na parte alimentar. Quem você acha que realmente manda em você? Olha só, me responde aí. E se vocês quiserem colocar no chat aqui, coloca.
quem você acha que manda no seu pensamento? É o neocórtex ou Que é é a o seu sistema razão primitivo? O neocórtex, que é a emocional. razão, pensamento ativo, pensamento que você consegue fazer, extrapolado, abstrato, que você aprendeu, foi evolutivo, ou o cérebro primitivo, que veio primeiro, que tem aquele sistema operacional básico. Vamos ver, quem que é que vocês acham que manda nisso tudo aí, que vai mandar, que vai ditar o seu comportamento? Essa é uma boa pergunta, né? Porque às vezes a gente acha que está no comando da situação, né? Usando o nosso córtex frontal e, na verdade, o que acontece, Cristiano? Quem é que manda nessa história? Deixa eu olhar o chat aqui, Vai. ver se alguém deu uma resposta aqui. O pessoal está acanhado, ninguém deu resposta. Então vamos lá. O cérebro primitivo. Ó, teve uma resposta aqui, ó, primitivo. Na verdade, foi uma Boa, pergunta, boa. não foi uma resposta, foi uma pergunta completamente correta. Primitivo. O seu cérebro primitivo é o que manda, é o que dita as suas ações. E eu falei isso lá no início da nossa aula. O cérebro primitivo ele tem uma conexão com o neocórtex, com o córtex que veio depois, tá? E não é porque a gente consegue pensar sobre as ações que a gente manda nas ações. São duas coisas completamente diferentes. E agora a gente vai entrar na parte alimentar específica. Quando a gente toma algumas ações alimentares, por exemplo, pessoas que dizem, eu não consigo parar de comer quando eu me encontro numa certa situação, certo? Por exemplo, situações estressantes. Quando eu estou numa situação estressante, eu não consigo parar de comer, por exemplo, chocolate, açúcar, certo? Por que que isso acontece? Porque o seu sistema límbico imprimiu um comportamento que se tornou um hábito e ele se comunicou com o seu neocórtex, fazendo uma memória de longo prazo, fazendo que você fizesse, acionasse o sistema de recompensa. E toda vez que você se encontrou naquela situação, ele vai acionar o mesmo circuito cerebral. E você vai buscar Poxa isso vida! todas as Olha, vezes. olha que coisa mais maravilhosa. Eu não consigo mudar o cérebro primitivo. Ele consegue mandar no meu neocórtex, apesar do neocórtex entender a situação, realmente racionalizar a situação, ele não consegue evitar e provavelmente ele vai ter uma ação responsiva sobre isso daí. É muito comum as pessoas falarem, olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou completamente consciente daquilo que eu estou fazendo, eu não deveria estar tendo aquela ação, por exemplo, comer aquele monte de doce, certo? Depois que eu tive uma briga com alguém, ou que uma certa situação, né, que eu me encontrei em uma certa situação, eu sei disso, eu sei que eu não deveria estar fazendo isso, mas mesmo assim eu faço. Uhum. Então, o que que vai acontecer? Como é que a gente pode utilizar isso para poder ajudar as pessoas? Me conta aí, agora eu quero saber de você. Conta um pouquinho para a gente. Se a gente for pensar, poxa vida, então quer dizer que não tem jeito, né? Então tá tudo perdido. Não tem jeito, já que eu sei que o cérebro primitivo não vai ter jeito de mudar, o neocórtex é responsivo por aquilo, então danou-se. Só que não é assim. Veja só. Não tem jeito? Não dá para poder mudar, então? Se não tivesse jeito, a gente não estaria aqui contando para todo mundo, não é verdade? Por sorte, né, nós temos um entendimento hoje dessa maquinaria cerebral que rege, que são tantas coisas emaranhadas nesse nosso cérebro, são tantas funções, não é? E a gente sabe hoje que esse sistema límbico, esse sistema de recompensa que está muito associado a essa sensação de prazer, que é fundamental para a nossa sobrevivência, né? Ela tem uma função maior do que só deixar a vida, né, colorida, só prazer e tudo mais. Ela é responsável por fazer a gente sair da cama e trabalhar, mas também ela é, entre aspas, culpada por você não resistir àquele doce, àquela comida específica ou uma determinada ação, uma atitude reativa que você tem.
Por sorte, a gente já sabe que a gente consegue, sim, modular isso. Giovana, mas Então, isso é temos uma fácil. ótima notícia, então, é isso? Temos É uma ótima notícia. maravilhosa, é uma notícia maravilhosa, porque a gente entendeu, né, o mecanismo a gente já está sabendo. A gente não está dizendo que vai ser fácil a gente mudar, mas o mecanismo nós entendemos, e aí a gente já consegue construir ações determinadas para que você interfira nessa conversa entre razão e emoção. A gente consegue fazer isso, mas o que vai precisar imperar? A parte racional, que ela tem uma participação, né? Vamos falar assim, percentual menor nas nossas atitudes diárias, ela vai ter que ser imperativa no momento em que você tiver decidido a ter uma mudança daquilo que já é conhecido do nosso cérebro. Esse é o ponto muito importante no processo de mudança de um comportamento alimentar. Você entender qual é a emoção que te levou a ter aquela reação. Eu entendo, puxa vida, eu estava ansioso, eu entendo, puxa vida, eu estava com medo, eu entendo, eu estava frustrado, né? Ou eu estava alegre, a alegria também é, né, uma emoção. Claro, Então, claro. muitas vezes Olha, a gente usa, né? álcool, né? O álcool está intimamente relacionado, né? Você diz com alegria, né? Comportamentos alegres, motivos festivos, né? Geralmente são motivos para as pessoas abusarem do álcool, né? Entre outros comportamentos de exacerbação, né? Mas trazendo aqui especificamente a questão da alimentação, nós já vimos que a alimentação é algo que nos dá prazer. A gente tem prazer, um prazer sensorial, né? Quando a gente se alimenta. Então, você está acionando aquele mecanismo de recompensa, você está liberando dopamina, que é um dos principais hormônios liberados nesse processo. Então, essa sensação de prazer, ela é eminente, ela está acontecendo. Só que o que você não quer é isso recorrente. Você não quer ter isso recorrente. Então, a gente precisa usar essa área mais jovem do córtex pré-frontal para poder acionar as rédeas, esse comando, e aí sim você, opa, peraí, o sistema limpo, deixa eu te contar uma história. Aqui quem vai mandar agora é essa parte mais racional. Você não deve fazer isso nesse momento. Se você fizer isso de uma forma exacerbada, você vai ter um resultado que você não quer, tá certo? Porque geralmente ele vem desmedido, vem sem controle, porque ele quer dar mais essa sensação de prazer, buscar mais isso, né, através daquele Ou alimento. de não sentir medo, né? Ou de não se sentir frustrado, né? Exato, e então envolvendo todas essas emoções aí que são vigentes nesse processo. Então, quando você tem uma experiência prazerosa, o cérebro produzindo essa dopamina, você está ativando aquele sistema de recompensa, né? E essa dopamina sai daqui e vai conversar lá com o córtex, e o neocórtex fala assim: ah, que legal, você está, né, sendo lançado aqui, eu te entendo, bacana. Mas daí que vai acontecer? Essa área, né, tegmental, ela vai falar assim, não, mas eu quero mais disso daí. Aí o neocórtex vai dizer assim para você, não, agora chega. E ela vai assim, não, mas eu quero mais. E aí vai virar esse jogo, né? É lógico que isso é só metafórico, tá bom, gente? Mas é só para vocês entenderem, tá? O que acontece quando você busca, né, essa satisfação do prazer aí. Então, aí você vai, eu comi um pedaço de chocolate, mas eu posso comer outro? Aí o neocórtex diz, não, agora é melhor parar, mas eu quero, mas agora é melhor parar. E você vai ficando nessa briga contínua. Então, o que você pode fazer, né, para poder vencer esse lado reativo emocional que realmente, geralmente está assim relacionado com essa busca desse prazer contínuo e fica difícil resistir a um chocolate, a um doce, ou tem, né, até outros alimentos que gerem prazer, ou até mesmo o volume, a quantidade, né, de comida, tá certo? E aí, então, você
pode interromper esse ciclo, tá certo? Lembra que a gente falou? É um ciclo. Você libera de um lado, vai acionar desse lado aqui, e isso vai girando de uma forma constante, e a pessoa, toda vez que ela tiver numa situação onde ela se encontra ou triste, ou chateada, ou ansiosa, ela vai buscar aquela sensação, né? Muito bem. Aí a gente aciona, então, o neocórtex, a parte racional. E essa parte tem que ser insistente. Pode falar. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Eu quero só colocar 2 pontos aqui, né? Primeiro, a parte primitiva, ela não é editável, ou seja, eu não tenho como interferir naquela ação. Mas no neocórtex eu tenho, certo? Então esse é o primeiro ponto. E as duas áreas, elas se comunicam. Sendo que a mandatória é sempre o primitivo, tá? Então ela manda e o resto acaba acatando essa ordem. Porém, como ela não é editável, certo? Mas ela é intimamente relacionada à memória, ela é que se comunica com o nosso cérebro para poder formar as memórias, certo? Eu posso criar novas memórias. Através de quê? Através de novos hábitos. Então, esse é o ponto principal. Veja bem, exato. O neocórtex, ele tem como racionalizar aquele hábito que não é desejado, tá? Ele tem como entender esse hábito que não é desejado, e ele tem como formar um hábito novo através de memórias positivas ou negativas, tá? Então, ele pode ser um hábito positivo ou um hábito negativo, através de memórias positivas ou negativas. Então, vamos lá. Explicando o que você acabou de falar aí. Se eu crio um hábito significa uma atitude repetida, isso é um hábito, uma atitude repetida, tá? Se eu crio um hábito positivo, que pode virar um hábito persistente e bem repetido, ele vai, de certa forma, diminuir a quantidade de vezes que aquele hábito não desejado vai acontecer, e ele vai suplantar esse daqui. Como eu disse, o cérebro primitivo não é editável. Esse sentimento, esse hábito não desejado, ele sempre vai existir. O que você fez foi implantou um hábito novo na sua memória e fez com que ele fosse repetido todas as vezes que você necessitou. E aí você mostrou para o seu cérebro, olha, meu amigo, esse hábito aqui, ó, ele representa um não perigo para você. Muito pelo contrário, ele é uma vantagem, porque você não sente medo com ele, você não fica frustrado com ele e você ainda tem prazer, né? E aí é o seguinte, né? É até uma frase bacana que eu vou parafrasear, né? Uma sentença bacana, né? Os seus sonhos ou seus pensamentos, tá? Eles se tornam ações. As suas ações, elas se tornarão hábitos. E você é definido pelos seus hábitos, pelo que você faz repetidas vezes. Você é o que você faz repetidas vezes. Então é o seguinte, é melhor que você construa ações e hábitos bons, porque senão você vai se tornar os hábitos não desejados, certo? Então, assim, traduzindo isso, essa é a forma com que o neocórtex tem como editar ou pelo menos influenciar esse córtex primitivo, né? Ele tem como colocar para o córtex primitivo o que é que tem que ser feito em detrimento do hábito não desejado, principalmente com relação ao hábito alimentar. Exato. Nós estamos considerando aqui esse exemplo, né, do doce, porque o açúcar é uma coisa muito comum das pessoas buscarem, principalmente em situação de ansiedade. Não é? Ele não só na de ansiedade também, né? Para se comemorar, né? Você faz festa, você faz um bolo, você faz um brigadeiro, né? Então ele está muito presente de forma representativa, envolvendo as emoções. Né? E aí não quer dizer que você vai deixar de ter prazer comendo aquele doce ou aquele chocolate, mas você vai colocar também como opção, né, de recompensa para o seu cérebro outros alimentos ou outras ações,
outras atitudes. Então, se você troca, por exemplo, vamos pegar no exemplo da alimentação, se você passa a comer uma fruta com frequência e o seu cérebro vai se sentir bem com isso, ele vai entender que essa resposta foi bom e ela vai ter um ciclo só para ela, entendeu? Então, quando você racionalmente passa a ter ações, né, que vão bloquear aquelas ações reativas que você tem ao disparo inicial do cérebro primitivo, e faz isso repetidas vezes, que é isso que você falou da questão do hábito, você está formando uma nova possibilidade, um novo ciclo. Não quer dizer que aquele foi esquecido, mas quer dizer que tem coisas novas aparecendo e o seu cérebro entende isso muito bem. Isso não significa que todo mundo vai ter prazer em comer uma determinada fruta, certo? Para fazer a troca ali pelo chocolate, tá? Mas, e também não basta você insistir num comportamento para que ele se torne interessante. O que vai estimular uma pessoa a ter essa sensação de prazer não é a mesma que vai estimular a outra pessoa. Então, é preciso que você encontre as ações necessárias que você, de fato, consegue realizar para bloquear aquela ação da sua emoção primitiva, né, que te levou àquela atitude de buscar um determinado alimento, e isso vale também para outras áreas da nossa vida, para que você tenha um resultado de longo prazo, né, fazendo isso várias vezes para você conseguir mudar, né, aquele curso que já estava aprendido anteriormente. Certo? Eu quero dar um exemplo aqui sobre essa parte que você disse sobre os hábitos, que a gente está falando aqui e finalizando, né? Uhum. É o seguinte, vamos pensar, né, como é que a gente faz para poder abrir uma porta. Primeiro, a gente pensa em abrir a porta, que seria o estímulo, certo? Segundo, a gente possivelmente pega uma chave, né, coloca na fechadura, destrava, abre pela maçaneta e passa, correto? Vamos colocar isso na nossa alimentação? Vamos supor que você tem um estímulo. Colocaram na sua frente um pudim, tá? E você, todas as vezes que coloca um pudim na sua frente, a sua primeira atitude é comer o pudim, certo? Uhum. Isso seria o seu sistema límbico entrando em ação. Olha, um alimento cheio de energia. Veja bem, você precisa de energia. Ataque esse alimento. Pega esse pudim. Come esse pudim. Você precisa dele. Isso daí é o seu sistema límbico falando. Você pode construir um hábito a partir dessa sequência. A partir do momento que você recebeu o estímulo e recebeu a informação, coma esta comida, você pode colocar um hábito aí. Olha, eu até posso comer essa comida, mas eu posso editar isso daí. Como é que eu faço isso? Vamos ver se eu hoje posso comer isso daí ou se eu vou comer outro alimento, certo? Que em relação ao que eu preciso vai me levar a um futuro melhor. Tá? Então, você começa a editar os hábitos que o seu sistema límbico mostrou para você. Você começa a criar hábitos em cima de hábitos. E aquilo começa a virar uma rede, né? Que você começa a conectar hábitos que não são desejados a hábitos que são extremamente desejados e começa a mudar esse comportamento. Começa a contrabalancear isso daí, né? E aí você vai empilhando esses hábitos melhores em cima daquela informação que veio. Qual foi a informação? Aquela informação do seu sistema límbico. Olha, não resista a esse alimento. Aí você coloca, olha, não é resistir, não é isso. Eu quero colocar alimentos melhores na minha alimentação. Eu quero colocar uma alimentação melhor. Para quê? Para que eu tenha uma saúde melhor. Para que em certo momento, em dado momento, eu consiga até comer esse pudim, certo? Quando eu chegar na minha saúde ótima, na minha saúde maravilhosa, certo? Eu vou até poder comer um pedaço de pudim. Por quê? Veja bem, alimentação restritiva geralmente leva à frustração. Frustração leva àquele sistema límbico sendo inibido. Tá? E isso daí gera hábitos negativos. Tá? Quando você começa a editar isso daí, olha, vamos racionalizar, sim,
possivelmente eu vou poder comer esse pudim. Talvez não agora, mas talvez no momento futuro. Então, vamos ver como é que eu posso fazer para poder melhorar isso no momento futuro, né? Eu possa comer esse prato aqui. Então, essa é a edição, essa é a explicação da neurociência, como é que a gente faz para poder colocar para o nosso cérebro, aquele que manda, o cérebro primitivo, o sistema límbico, o sistema das emoções, aquele que realmente manda em tudo, como é que a gente pode fazer para que a gente consiga o que a gente quer. E o que é que a gente quer? A gente quer ter uma alimentação saudável, uma alimentação que também nos satisfaça e que nos leve a ter uma vida longa, uma vida saudável, uma vida que nos dê prazer, correto? É isso mesmo. E aí a gente vai entrar, então, nesse equilíbrio, né, entre todas essas áreas do cérebro, para que a gente possa conquistar aquilo que a gente quer, não sendo somente reativos, mas trazendo essa parte racional que foi desenvolvida, né, ao longo do tempo, de uma forma mais eficiente para nós mesmos. E isso também está incluído aí as nossas escolhas no nosso comportamento alimentar. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Giovana, você tem presente aí para as pessoas, é isso? Eu tenho um presente para as pessoas. Nós vamos agora disponibilizar uma dinâmica, chama-se Dinâmica do Prazer. Quem quiser pode solicitar lá para a gente no nosso perfil aí da La Capra, para poder receber esse presente, a dinâmica do prazer, para você identificar quais são os seus prazeres e com essa resposta vocês conseguirem, de fato, suplantar outros prazeres sobre aquele que a alimentação está, né, não trazendo os resultados que você deseja. Tá bom? Obrigada pela participação de todo mundo aí, foi muito bom. E amanhã tem mais. Um abraço, pessoal. Eu sou Giovana. Eu sou o Cristiano e esse foi o Efeito La Capra na série de lives da semana de preparação para o Masterclass do dia 30. Um abraço, pessoal.